Oi, sumidos, tudo bom com vocês? Então, voltei aqui pra gente ter mais uma aulinha, tá, pessoal? Na aula de hoje, a gente vai dar mais um passinho na nossa disciplina. E aí eu queria só passar o pincel, só pra vocês verem como é que tá ficando. É tudo que a gente viu, tá? Isso aqui é bem confuso, teve partes, mas eu queria relembrar vocês que a gente estudou as funções horárias, tá? Essas funções horárias, a gente fez uma aula prática para ver como é que elas eram, a gente trabalhou com elas, estudou elas. Vimos que existe uma função horária especial quando o carro se movimentava numa velocidade constante. Era mais ou menos assim que a função era. Ela tinha um formato especial que era sempre dessa forma aqui. Tudo bem? Isso foi o que a gente viu até agora. E por que, que a gente fica vendo tanto isso? A gente ficou vendo muito essa questão da velocidade e velocidade constante. A ideia, galera, é que ou existe a gente separa esses dois movimentos porque existem basicamente duas possibilidades quando a gente parar para pensar e tentar simplificar ao máximo o movimento. Ou o corpo tem uma velocidade constante ou ele muda de velocidade, tá? Eu vou lá para aquela foto que a gente começou, que está bem aqui, para dizer um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse cara. Esse cara é o Galileu. E foi ele que primeiro começou a estudar a queda dos corpos, tá, pessoal? O Galileu, ele começou a estudar os corpos em queda livre. E o legal, né, tinha duas revoluções aí acontecendo. A primeira revolução era a seguinte: acreditava-se que os corpos mais pesados eram os que caíam mais rápido. O Galileu ele fez vários testes e descobriu que isso não era bem verdade. Diz a lenda que ele subiu na Torre de Pisa e deixou cair vários objetos de massa diferente. Ele descobriu que os corpos caíam sempre, chegavam ao final da torre sempre ao mesmo tempo. A revolução que estava acontecendo era uma quebra com os gregos. Os gregos tinham uma noção de lugar natural das coisas. E nessa noção, tipo, vários pensamentos científicos na época estavam baseados nas interpretações dos gregos. Só que ele começou, ele que foi desenvolvendo mais ou menos os primeiros passos para a realização de experimentos. Essa questão de você fazer uma hipótese, de você testar a sua hipótese, de você observar, de você medir. Tudo isso era o Galileu começando a fazer um pouco de física. E aí, bom, só para explicar um pouquinho mais, quando ele colocou uma bolinha, uma esfera rígida, devia ser de madeira, num planinho inclinado, se eu solto uma bolinha assim, dessa altura aqui, ela cai rapidinho, não é? Então, se eu pegar uma bolinha de gude, uma bolinha de tênis e soltar ela, ela vai cair muito rápido. Mas ele percebeu que se ele botasse numa rampinha inclinada, ela ia rolando devagarinho, devagarinho, e ela ia ganhando cada vez mais velocidade. Então a velocidade aqui no começo era uma, e lá no final ela tinha uma velocidade lá muito maior. Tudo bem? Aqui o corpo estava aumentando de velocidade. Então, existe uma separação nos movimentos e isso vai ajudar a gente a entender a causa, o que causa os movimentos. Então, a gente vai separar os movimentos em velocidade constante, que foi o que a gente estudou até agora, e depois a gente vai estudar os movimentos acelerados, que é o que a gente vai começar a fazer. Então, eu espero que eu tenha explicado exatamente por que a gente ficou tanto tempo. A gente ficou tanto tempo falando de velocidade uniforme e agora a gente vai gastar mais um tempo falando de movimento acelerado, porque isso ajuda a gente a entender a própria causa do movimento. O que causa os movimentos que a gente vê em toda a natureza, tá? E isso vai acontecer quando a gente for ver Newton. Mas primeiro, vamos para o movimento acelerado. Antes de entrar no movimento acelerado, eu queria falar com vocês sobre representação gráficas. Por quê? Porque isso vai ser útil para a gente entender o movimento acelerado, tá? E eu trouxe 3 exemplos para a gente aqui, para eu garantir que todo mundo sabe ler um gráfico.
que é um gráfico, pessoal? Lembra quando eu falei de função? Quando eu falei de função, eu desenhei duas bolinhas assim, disse que era uma relação entre dois conjuntos de números. Então, por exemplo, eu posso ter aqui, ó, um número de dinheiro, sei lá, 10, 20, 30. Esse é um número de dinheiros. Um conjunto cheio de dinheiros. Do jeito que tá mal desenhado, né? Mas o que é esse 10, 30? Ele pode se relacionar com um conjunto aqui, ó. Imagina que eu venda hambúrguer, cada um é 10 reais. Então aqui existe uma correlação. Para o número 1 de hambúrguer vendido, eu correlaciono com 10 de dinheiro ganho. Então é uma relação entre dois conjuntos. Só que do jeito que está aqui, os números ficam assim, né? Meio que representados e cada um é conectado por uma setinha. Essa representação ela não é muito útil para a gente. Então existem as representações gráficas. Quando tem número, a gente fala que é um gráfico, e quando tem só informação, a gente diz que é um infográfico. Mas só para você entender como é que a gente lê isso, tá? Para quem nunca viu. Espero que todo mundo esteja acostumado, tá, galera? Mas eu nunca posso garantir, eu não tenho certeza. Então eu acabo tendo que explicar essas coisas. Então o que eu estou vendo aqui? O que é importante num gráfico? Eita. Um gráfico, eu vou ler as informações na legenda. Então, esse gráfico aqui correlaciona vendas com mês. Ele está me dando a informação de vendas, do número de vendas que eu tive naquele mês. Então, do gráfico aqui, ó, olhando em geral, eu já consigo observar qual foi o maior mês de vendas. Olha, foi julho. Julho, olha o pico aqui do gráfico. Qual foi o mês que teve a menor? Agosto. Então, os gráficos eles são bons porque visualmente eu consigo extrair as informações dele muito rápido. Por exemplo, isso pode ajudar um planejamento. Se eu for contratar gente, eu vou contratar gente para trabalhar em junho e vou demitir essas pessoas em agosto. Sacou? Não adianta nada eu ter pessoas trabalhando em agosto. Capitalista aqui, calma aí. Vamos pro próximo, olha, mesma coisa. Aqui era o número de atendimentos na semana. Então pode ser um hospital, por exemplo. Então você vê que na terça as pessoas procuram mais o hospital. No sábado e domingo não tem atendimento. Então para que eu vou contratar ou fazer plantões aqui no sábado e domingo se o meu pico é na terça? Então eu consigo ver, olha, eu não escrevi aqui atendimento, mas de onde eu tirei eram atendimentos. Sacou? E aqui eu estou vendo claramente que são dias da semana, conforme os dias passam, e aqui eu tenho os atendimentos. Um outro aqui que é legal, ó, por exemplo. Esse aqui era o dólar. Então, por exemplo, o meu salário aqui, vamos supor, você ganhava 100 reais. Mas o dólar aqui, ele era 3 e pouquinho. Então você conseguia comprar tantos dólares. Você vai falar, mas eu não compro dólar, não vou viajar, o que me importa? Mas aí você pode comprar equipamentos, por exemplo, videogame, jogos, toda uma série de coisas que vem de fora, a gente fica com preço em dólar, inclusive o combustível e inclusive comida, por exemplo. O produtor, quando está com dólar alto, por exemplo, ele pode preferir vender a produção dele para fora. E aí o preço aqui dentro fica mais caro, porque ele fala, olha, já que eu estou deixando de vender para fora, eu vou ter que vender igual para não ter prejuízo, né? Então eu estou mostrando aqui, ó, que o dólar de 2018 para esse ano, 2020 mais ou menos, olha o crescimento dele, ele foi de 3 para quase 6 reais. Significa dizer que a gente meio que quase que perdeu 50%. Se eu ganhava os mesmos 100 reais, o meu salário meio que caiu pela metade. Meu poder de compra diminuiu muito. Sacou? Então, esse tipo de análise que a gente olha com os gráficos é importante para a gente... Vai ser importante para a gente entender o movimento acelerado. Eu fiz aqui só uma explicação breve para a gente ter uma noção básica do que a gente vai fazer agora em seguida. Tá bom? Eu vou construir os gráficos do movimento uniforme e a gente vai tirar informações disso para usar no movimento acelerado e finalmente entender o movimento acelerado. Tranquilos? Esse é o roteiro da aula. Voltei, pessoal. Agora o áudio deve estar bom, né? Então, eu tinha esquecido de ligar o microfone. O que a gente tem aqui?
o que eu quero fazer? Lembra que eu falei? A gente vai estudar um pouquinho de gráficos agora. Ainda no movimento uniforme. Mas vamos lá. Vamos supor, eu quero só treinem aí junto comigo. Mas vamos supor que eu tente representar o movimento desse camaradinho aqui, o carro A, nesse gráfico aqui. Como é que a gente faria? A gente vai representar a posição por tempo. Geralmente quem fica aqui no X é a variável que é independente, que tipo corre ou que não depende de ninguém. Então o tempo, como ele passa, né, independente do que você faça, então é normal que o tempo fique aqui na variável independente. E a resposta do veículo é a posição que ele está ocupando. Então vamos olhar esse carinha aqui, ó. No instante zero, ele está onde? No 20 metros. Então aqui no gráfico, como é que eu vou fazer isso? Bom, a primeira coisa é no começo do eixo eu pensar no zero. Agora eu tenho tudo isso aqui para pensar nas posições de tempo. Como eu falei, o tempo fica ali embaixo. A gente vai de 0 a 5, então eu penso aqui, ó. Posso botar 1, 2, 3, 4, 5. Cabe, né? 1, 2, 3, 4, 5. É importante, pessoal, esse cara aqui está mal colocado. É importante que essa geometria seja respeitada. Eu não sei se dá para ver no vídeo, mas aqui existem umas linhas guias. E eu sei que esse tamanho daqui até aqui tem o mesmo tamanho. Eu falo isso porque é muito comum que os estudantes façam assim, ó. Aí o próximo tracinho tá aqui, 2, o próximo tá aqui, 3, tudo desregulado, todo problemático. Aí o gráfico, as informações do gráfico não ficam legais. Então, é bom que você mantenha sempre o mesmo espaço. Agora, aqui na posição, que vai ficar representada nesse eixo vertical, a gente vai ter que pensar um pouquinho mais, porque a gente vai do 20 até o 70. A parte na vertical, onde eu faço a posição, eu estou vendo aqui, ó, que seria bom que a geometria me desse valores de 10 em 10, tá vendo? Ó? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Eu só preciso escolher um espaço aqui bacana para eu fazer isso. Então, opa, tô com a caneta errada. Se eu botar aqui, olha só. Se aqui for meu 10, vai ficar muito lá para cima. Então eu vou botar assim, ó. Vou botar aqui no meio. Eu vou ter aqui o 10 e aqui já tem o 20. Aqui o 30, metade do caminho, 40, aqui 50, aqui 60. Só para vocês terem noção, tá? Então os espaços e os intervalos foram respeitados. E aí eu escolhi esse 10, 20, 30, porque aqui, ó, eu estou vendo que tem uma coisa nesse sentido. Isso vai me ajudar na hora de construir o gráfico. O que eu faço agora? Eu correlaciono os valores. No instante 0, eu venho aqui, ó, 0. Eu vou lá na posição inicial, que está mostrando aqui, ó, essa posição, e é 20. Então o que eu faço? Eu pinto uma bolinha aqui, ó, que é onde ele está. Meio que eu olhei o 0 e correlacionei com esse eixo aqui vertical que é o 20. No 2, olha aqui, no instante de 1 segundo. O que eu vou fazer? Vou aqui agora no 1, eu subo até onde? 30. Então eu tenho que imaginar aqui uma linha contínua saindo do 30 e aqui uma linha subindo do 1. Onde se cruzar é onde eu vou marcar um ponto. E aí repito o processo. No 2, ó. 2 eu tenho que achar o 40, não é isso? Então eu subo uma linha vertical aqui, imaginária, e subo uma linha horizontal. Subo não, né? Puxo para a direita uma linha horizontal, imaginária. Onde cruzar é aqui. 3. O 3 vai estar no 50. Então tá aqui. Conseguiram ver? O 4, 60. Ótimo. O que eu vou fazer agora, galera? É pensar o seguinte. Essa tabela aqui me registrou os valores. Mas esse carro, ele tipo não deu um tilt, né? Ele não pulou direto, ele não saltou. Ele foi andando no meio do caminho. Então eu meio que ligo esses pontos através de retas. Quando eu tento ligar esses pontos através de retas, eu acabo vendo que existe uma reta, ó, que passa por todos os pontos. Conseguem ver? Então essa é uma reta da representação do movimento. Até aí, beleza? Então olha bem essa reta que a gente construiu e ela meio que ajuda a gente a entender que ele não foi pulando do 0 para o 1 para o 2. Ele teve posições no meio do caminho e isso está representado na reta e não nos pontos. Tudo bem? A reta a gente que esticou.
percebendo que isso era assim. Tudo bem. Se a gente fizer isso para o carro B, se vocês fizerem com calma para o carro B, vou mostrar aqui como é que vai ser. Eu vou dar uma acelerada talvez no vídeo, mas eu vou fazer as mesmas representações no ponto azul, tá bom? No 0, eu começo aqui mesmo. No 0 segundo ele está no 0 metro, então é aqui, ó. Deixa eu pintar aqui. No 1 segundo ele já tá no 20. Então, ó, nessa linha aqui, ó. No 2 segundos ele já tá no 40. Então, passou aqui, ó. No 3 segundos ele tá onde? No 60. E no 4 segundos ele estaria no 80. Então faltou um espacinho aqui. Mas se você entender aqui, ó, a gente estica agora. Aqui no meio é 70 e aqui em cima é 80. Então eu estico aqui, e vejo que 80 casa com 4 ali. Então tá. Vamos fazer o mesmo processo de esticar a reta, ó. Então, observando as retas, pessoal, agora que a gente já fez os dois, a gente pode nomear, só para esclarecer, o vermelhinho, eu vou botar aqui, ó. Esse é o carro A. E o azulzinho, carro B. Carro A e carro B. Então, deixa eu apagar isso aqui para limpar um pouquinho a imagem. Bom, então, foi assim que ficou os nossos gráficos do carro A, tanto do carro A quanto do carro B. Se vocês repararem, esses gráficos eles são uma reta, né? Eles não têm muitas variações, eles são uma reta. Essa reta, cara, Vamos olhar agora uma coisa. Vocês conseguem da tabela tirar a velocidade? Será que a gente consegue enxergar? Repara só, ó. Reparem o seguinte. Se eu olhar só para a tabela, eu conseguiria tirar a velocidade. Olha quanto que esse carro A está andando. Olha, ele vai do 20 para o 30 em 1 segundo. Ele vai do 30 para o 40 em 1 segundo. Então, a cada 1 segundo que passa, ele está andando quantos metros, pessoal? 10. O que isso significa? Que a velocidade do carro A, eu vou pintar de vermelho para não confundir as cores, a velocidade do carro A é 10 metros a cada segundo que passa. E a velocidade do carro B? Vamos olhar? O carro B, ele anda 20 em 1 segundo na primeira parte. Depois aqui, ó, do 20 para o 40. Ele andou 20 de novo, passou só 1 segundo. E do nada, 20 segundos, 20 metros de novo em 1 segundo. Então, ele está andando de 20 em 20. Ele está andando 20 metros por segundo. E aí eu volto aqui para o gráfico para te fazer notar uma coisa. Qual é o gráfico mais inclinado aqui? Repara, qual é a curva que tem mais inclinação? Tá vendo que o carro A ele é um pouquinho menos inclinado? Olha, é menos íngreme. Olha como é que a curvinha sobe devagar. Agora o carro B é maior essa inclinação. Então, a gente está vendo aqui que a curva do gráfico, esse aqui era um gráfico de posição. Então, a gente está vendo que a inclinação no gráfico de posição por tempo me dá a velocidade. O que eu quero dizer, pessoal? Se eu fosse medir a inclinação dessas retas, se eu fosse medir o quanto elas estão íngremes, eu ia obter aquele mesmo valor de velocidade. Eu vou mostrar isso com mais um exemplo, tá? Espera aí. Certo, pessoal? Então, vamos mais um exemplo para eu mostrar essa questão da nossa teoria ali e da inclinação do gráfico, para a gente entender a relação entre inclinação de gráfico e velocidade, tá? Então, vamos lá. Imagina que eu chegue para você e fale assim, olha, agora que você sabe ler um pouquinho de gráfico, eu quero que você calcule, isso aqui está aqui no 0. Aqui eu vou botar O, tá bom? Calcule a velocidade no trecho OA, no trecho AB e no trecho BC. Como é que você faria isso? Aí você lembraria, para eu calcular a velocidade, professor, eu lembro que o senhor explicou o seguinte, eu vou pegar V ΔS sobre ΔT. Beleza? Todo mundo lembra até aqui. Então, vamos lá, no trecho OA. Esse carinha aqui, ó, ele vai
trecho A, ele vai do zero, ele saiu do zero e foi até, ó, o 30 metros. Então, qual é o ΔS aqui, ó? O trecho A, eu andei 30 metros em 1 segundo. E se eu dividir, a minha velocidade é 30 metros por segundo. Sacaram? Se eu vou para o trecho AB, como é que você faria? Você pegaria, olha, minha posição no trecho AB, no A, ela é quanto? 30. Então, lembra que o ΔS é final menos inicial? Então, vamos fazer aqui, ó. O final é B, é 30 também. Então, eu vou fazer assim, ó. 30 menos 30, 0. Olha o que está acontecendo no trecho AB. Os segundos estão passando e eu estou sempre respondendo o mesmo valor. Onde ele está? No 30. Onde ele está? No 30. Onde ele está? No 30. No 3 ele está no 30. O que isso significa pra gente, galera? Significa que esse cara, ó, ele está parado. Não está mudando a posição dele. Se ele não está mudando a posição, se a gente dividir isso aqui, ó, ΔS sobre ΔT. Quem é o ΔT? Foi do 1 segundo para o 3. Passaram-se 2 segundos. Se eu dividir 0 por 2, dá 0. Então, ó, esse cara não tem velocidade. Ele está parado. Tudo bem? Então, essa reta vertical, horizontal aqui, ó, significou que o tempo todo ele estava no mesmo lugar, no 30, no 30, no 30. Ele estava parado. E para o trecho BC, como é que a gente faria? Bom, a gente vai pegar final menos inicial também. Pegar o ΔS sobre ΔT. Vai lembrar que é pegar o final menos inicial. Sobre também o tempo final menos o tempo inicial. Vamos olhar aqui. Do B para o C, lembrando, o inicial aqui, ó, é o B. E o final é o C, não é? B para o C. Então, o final é 20 e o inicial, ó, era 30. Olha o que isso faz aqui. É sempre final menos inicial. Final era 20 e o inicial é 30. O tempo final foi 4 segundos. Então, aqui, ó, no último tempo era 4 segundos e o inicial 3. Vai ficar 4 menos 3. Isso dá menos 10. Então é negativo, 20 menos 30, menos 10 sobre 1. E a velocidade ali, no trecho BC, é menos 10 metros por segundo. Olha aqui o que eu estou dizendo sobre inclinações do gráfico de posição por tempo. Tá vendo nesse trecho A aqui, ó, do O até o A? A reta está muito inclinada, está muito assim, ó, muito íngreme, né? Se isso aqui fosse uma montanha ou uma rampa, você não ia falar que está muito íngreme? Aqui a velocidade foi maior. Deixa eu circular aqui. Onde não era íngreme, não tinha velocidade. Então aqui, ó, se eu perguntar assim, qual é quão inclinado é uma reta assim na vertical? Você vai falar, não é inclinado, não tem inclinação, tá 0. Então a minha velocidade aqui acabou sendo o quê? 0 também. E aqui, vê que é inclinado, mas para o outro lado. Então aqui era uma inclinação positiva, aqui é uma inclinação para baixo, negativa. A velocidade acabou sendo negativa. Então, também é importante você ver que aqui era um pouquinho menos inclinado. Ó. Tá vendo? Aqui é muito inclinadão no trecho OA e aqui é pouco inclinadão. Então, onde é pouco inclinado, eu tenho uma velocidade um pouquinho menor. Aqui foi menos 10 e aqui a intensidade foi maior. Então, tudo isso para a gente voltar aqui, ó. A inclinação do gráfico de posição por tempo vai me dar a velocidade. Tranquilo? Eu vou precisar dessa informação mais tarde para a gente fazer o movimento acelerado. Tá ok? Beleza? Show!